O nosso primeiro passo, em qualquer lógica que a gente utiliza o giroscópio, é calibrar o sensor. A gente pode até, de fato, já criar um MyBlock, por exemplo, um bloco compactado dessa equação, dessa lógica. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar para ele andar, ele mudar de estado, começar em taxa, vou colocar 1 segundo e depois colocar em ângulo. Eu posso diminuir esse valor. Eu não recomendo que você utilize sem esse bloco. Eu recomendo que você realmente utilize esse bloco, porque é importante que o nosso sensor ele mude de um estado para o outro. Se ele acabar passando diretamente de taxa para ângulo, o nosso robô não vai calibrar de fato. Então, por isso que eu coloco esse tempo até bem alto, para eu ter certeza, eu ter realmente bastante certeza que o nosso robô vai calibrar. Se eu diminuir isso demais, pode ser que ele tenha alguns problemas e não calibre. Mas isso é uma questão de teste, você vai modificando e coloca o esperar que você achar melhor. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou entrar em ferramentas e vou criar um bloco disso aqui, para não ter que toda hora colocar esses 3 blocos toda vez que eu for trabalhar com alguma programação que tenha giroscópio. Então, eu vou colocar aqui o bloco de giroscópio e vou chamar de Gyro Calibre, que é a nossa programação de calibrar o giroscópio. E esse vai ser o nosso bloco de calibrar. Agora a gente vai para a nossa lógica do seguidor de linha PID. O nosso seguidor de linha não, nosso Gyro Move, que é a programação para andar reto. A nossa programação para andar reto tem algumas variáveis, algumas coisas que a gente tem que mudar. O primeiro é o KP, KI e KD. KP, KI e KD são fatores que a gente coloca na proporcional, na integral e na derivada para a gente dizer a relevância que cada equação tem no nosso robô. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com óculos. É como se fosse o grau do robô. Tem gente que precisa de um grau maior do que outras coisas. Então, a mesma coisa acontece com o nosso giroscópio. A gente vai colocar alguns graus maiores do que outros para a gente fazer com que o nosso robô siga da forma correta, ande da forma correta. Então, eu vou criar algumas variáveis. Uma dessas variáveis é o KP. A outra é o KI. E a outra é o KD. Além disso, o que a gente pode fazer? A gente precisa de uma variável que é a referência, porque pode ser que eu nem sempre queira que ela seja 0, pode ser que eu queira que ela seja 45. Então, é muito mais interessante eu ter isso fora da minha lógica principal, ter isso no começo. Então, referência, KP, KI, KD. Por enquanto, é isso. A gente pode colocar algumas outras variáveis, mas por enquanto, a gente vai colocar essas. Depois disso, a gente vai colocar o nosso loop, que é aqui que vai ficar a nossa lógica principal. Aqui que realmente vai ficar o nosso controle PID. Essa parte aqui é apenas a parte de inicialização para a gente calibrar o sensor, para a gente definir algumas variáveis que a gente vai utilizar. E agora vem a parte do controle PID. Então, a primeira coisa é a gente encontrar o erro. O que é o erro? O erro é a leitura do sensor menos a nossa referência. Então, aqui eu vou colocar um bloco de matemática para fazer essa subtração e vou colocar o meu bloco de referência aqui para ler. Referência. Então, leitura menos referência, e isso vai ser um valor que eu vou chamar de erro. E aí eu posso colocar uma nova variável aqui, chamada erro. Vou criar aqui erro. Uma coisa importante é você sempre documentar aqui na sua programação o que você está fazendo. Então, eu vou falar, aqui é a lógica para encontrar o erro. É leitura menos referência, isso é igual ao erro. E agora, o que eu vou fazer? Depois que eu encontrei o erro, eu vou colocar isso no nosso PID. Então, primeiro eu vou fazer a equação da proporcional. A equação da proporcional, como o nome diz, ela é proporcional a alguma coisa. Então, no caso, a correção da proporcional é proporcional ao erro. E a equação é até bem simples. O que a gente pega? A gente pega o valor do erro, coloca para ler e multiplica pelo nosso KP, pela nossa constante de proporcionalidade.
KP. E esse resultado vai ser a nossa correção. E eu posso colocar uma nova variável também para identificar. E eu vou chamar de CP, que significa o C de correção e o P. Vou colocar o nome que você quiser. Eu estou colocando aqui nomes que para mim são intuitivos e para mim são simples de entender. Mas você pode colocar o nome que você quiser. Depois que você fez assim, eu recomendo que você faça um e-block disso. Por quê? Porque senão vai ficar uma programação gigantesca que não vai caber na tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coisa aqui e vou criar um bloco apenas para compactar. Ela vai estar ali apenas para compactar e simplificar a visão dela. E eu vou chamar essa lógica de proporcional. Proporcional. E lembrando, se tiver alguma dúvida, se não entendeu, por exemplo, o que é um controle IPD, comenta aqui. Eu tenho também outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre controle IPD. Tem muito vídeo mesmo, tem a playlist sobre servidor de linha, tem vídeos até do giroscópio para você ver. Então, realmente, tem muito conteúdo. Qualquer dúvida, você pode comentar. E lembrando que se a gente bater 50 visualizações desse vídeo, eu vou divulgar, eu vou disponibilizar aquela programação que a gente viu, a programação simples. Se a gente bater 100, eu mostro essa, eu divulgo essa, eu coloco lá na descrição desse vídeo. Então, agora que a gente fez a proporcional, o que a gente vai fazer é fazer a lógica da integral. E como é que funciona a integral? A integral, ela vai somando os erros que o robô tem. Então, eu vou criar uma variável que eu chamo de int. E sim, essa variável int é a variável que vai acumular esses erros. Então, eu vou colocar em ler. E para acumular os erros, eu vou somar com o valor do erro. Vou pegar o erro aqui. Somar. E eu vou reescrever a variável int com esse resultado. Para realmente mostrar que eu estou adicionando o erro. Adicionando o erro nessa variável int. Depois disso, o que eu faço? Depois disso, eu vou multiplicar essa variável pelo KI, que é para realmente eu mostrar o quanto de influência eu quero que a equação da integral tenha. Então, eu vou pegar aqui uma multiplicação, vou pegar a variável int, e multiplicar pelo KI. E esse resultado vai ser o resultado que a gente vai chamar de correção da integral, que para simplificar eu vou chamar de CI. CI. E para simplificar o código, mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou compactar isso em um bloco só, para não deixar a minha programação muito grande. Então, eu vou pegar tudo isso, colocar em meu construtor de bloco e chamar de integral. Até porque essa equação aqui, tanto a equação da proporcional e da integral, não vão ser partes que a gente vai ter que mexer. Então, não tem problema ela ficar aqui num bloco, porque é realmente como se fosse uma caixa preta, que não é importante que você veja ela. As partes que são importantes que você veja, pode ser talvez aqui a referência, aqui o erro, se você quiser mudar o sensor. Esses blocos iniciais estão aqui. Então, o que você mudar aqui vai influenciar também nas equações daqui. Então, por isso que aqui você não precisa se preocupar em deixar ele aberto. Deixa numa caixa pretinha, deixa aqui compactado. Se você quiser ver o que está dentro, se alguém quiser ver o que está dentro, você simplesmente clica e ela vai estar aqui para você visualizar. Eu até recomendo que você documente o que está aqui escrito. Fale como funciona a lógica, fala aqui que você está adicionando o erro ao longo do tempo, uma variável que eu chamo de integral. Depois a gente vai multiplicar pelo KI, que é o nosso fator de integração, que vai realmente determinar a influência que a integral, que a correção da integral vai ter no nosso robô. Então, ok, a gente já tem a proporcional e a integral. Agora falta a nossa derivada. A derivada, o que a derivada faz? Ela tenta suavizar o robô. E como é que ela faz isso? Ela verifica, na verdade, se o nosso robô está tendendo a se perder mais ou está tendendo a ficar mais perto da nossa referência. E como é que ele faz isso?
ele verifica dois momentos, o momento A e o momento B. Se o momento A, por exemplo, ele está com um erro de 30 e no momento B ele está com um erro de 50, o que eu consigo verificar é que no momento B ele está em 30, no momento A ele está em 30, no momento B ele está em 50. É que ele está se afastando da referência. A gente quer... Então, o que a nossa derivada vai fazer nesse momento? É amplificar a correção. Mas se for o contrário, por exemplo, se o momento A ele estiver em 50 e o momento B ele estiver em 30 de erro, o que a gente consegue perceber? É que ele está começando a ficar mais perto da linha. Então, ele não precisa amplificar tanta força, não precisa corrigir tanto. Então, o que a derivada vai fazer? Ela vai suavizar esse comportamento para o nosso robô não passar da nossa referência, não ficar oscilando. Então, é isso que a derivada faz. A derivada tanto pode servir para amplificar quanto para suavizar. A gente costuma utilizar ela para suavizar, porque é o nosso principal fator que suaviza. Então, aqui, vamos o que a gente vai fazer? A gente vai verificar o momento A e o momento B e fazer essa subtração entre os dois. E esse momento A e o momento B eu vou chamar de erro. O momento presente é o nosso erro. E o nosso momento anterior é o que a gente vai chamar de last erro. Quando a gente começar a nossa programação, o last erro vai ser igual a zero, porque não tem um erro anterior. Então, eu vou colocar aqui para ler. E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo nosso KD, para realmente mostrar a relevância que a nossa derivada tem. Então, aqui, ó, eu vou colocar o KD vezes essa variação. E esse resultado vai ser a nossa correção da derivada, que eu vou chamar de CD. Também vou criar um MyBlock disso, porque eu não me preocupo com essa equação, eu não vou mexer nessa equação depois. E vou chamar de derivada. Então, beleza, a gente já tem a integral, a proporcional, a integral, a derivada. A gente já tem essas três correções. Só que agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essas correções para colocar no nosso robô e nosso robô conseguir se corrigir. Matemática, vou utilizar a opção de avançado apenas para simplificar e vou colocar três somatórios, A mais B mais C. E vou pegar aquelas variáveis que é o CP, o CI e o CD. CP, CI e, por último, o CD. Vou colocar as três no modo ler. Vou somar todas elas. E aí, se eu quiser, eu posso criar aqui uma variável e chamar de correção final, mas eu também posso colocar isso direto no nosso robô. E a correção do nosso robô vai ser o nosso steering, a nossa direção, que também é como a gente chama. A gente coloca isso direto aqui. E o último detalhe da nossa equação é a gente atualizar o erro e o último erro. A derivada, a gente trabalha com último erro e erro. Então, no final, a gente sempre tem que atualizar essas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o último erro, agora vai ser o valor do erro presente. Porque quando esse loop voltar, vai existir um novo erro. Então, a gente vai de momento A, momento B, depois momento C, momento D. Então, a gente sempre tem que ir atualizando essas variáveis. Porque senão a derivada não funciona. Então, aqui o erro, o valor do erro eu vou colocar no last erro. E, a princípio, essa é a nossa equação. Vamos dar uma verificada se tudo ok. Então, vamos lá. Aqui, a calibração. Os blocos a gente vai utilizar a referência, o KP, KI, KD. Depois disso, fazer é calcular o erro. Como é que a gente calcula o erro? A gente pega o valor do sensor
que é esse aqui, e subtrai da referência, que é o valor que a gente quer que o nosso robô esteja. Eu quero que o meu robô esteja andando reto, o que eu posso chamar também de 0, eu vou colocar aqui como 0, vou colocar lá no começo. Isso vai dar um erro. Depois que eu achar esse erro, eu vou aplicar em 3 equações, 3 caixas pretas, que é a proporcional, a integral e a derivada. Cada uma desses blocos vai me dar uma correção, que eu chamo de CP, CI e CD. E a correção final, que a gente vai colocar no nosso robô, vai ser a soma dessas 3 correções. A soma da proporcional, da integral e da derivada, que é o CP, CI e CD. E por último, eu vou atualizar o last erro e vou colocar ela com o valor do erro. Então, agora, o que a gente vai fazer? Aqui, a princípio, está tudo ok. Vou verificar se a programação está certa. Eu vou colocar aqui uns parâmetros que eu já imagino que estejam ok. Se não funcionar, a gente vai ver o que está dando errado. Se funcionar, o que a gente pode deixar? A gente pode deixar já para a próxima live, que a gente vai ver mais como é que modifica esses parâmetros. Porque entender esses parâmetros, entender quando a gente tem que aumentar a proporcional, quando a gente tem que diminuir a proporcional, quando coloca integral, quando não coloca integral, tudo isso é um pouco complicado de explicar em pouco tempo. Então, é muito bom a gente ter uma live só para falar disso, porque você já vem focado em aprender como alterar esses parâmetros, que realmente é uma coisa muito importante. Tem, por exemplo, competições de seguidores de linha, que basicamente é uma competição para ver quem encontra os parâmetros corretos. Às vezes chega a esse ponto. Então, por isso que é importante ter uma live só para isso. Então, vamos lá. Então, calma aí, aconteceu um problema. E se você tem alguma pergunta, pode mandar aí que eu vou escutar. A gente já está chegando nas partes finais, porque a gente já viu a programação básica, que era com condição e tudo mais. A gente já falou sobre o controle PD, a gente viu como funciona, a gente falou sobre o princípio do Gyro Move, que é a programação para você andar reto, e como ela tem muito a ver com seguidor de linha, que é como se ela estivesse seguindo uma linha invisível. Então, vamos lá. Menos 2, 0.0002 e menos 15. Vamos verificar se vai funcionar. Está funcionando super bem. Mas, cada vez que eu tento fazer ele se corrigir, ele começa a perder a precisão dele. Ó, a gente vai ver que ele está ficando cada vez mais torto. Ó, já começou a se perder. Por quê? O primeiro detalhe é que o giroscópio ele acumula erro com o tempo. Além disso, a gente está utilizando a integral. A integral é um fator muito complicado que, às vezes, ele acumula erros quando não deveria ter. Principalmente quando eu estou segurando o robô e girando. Se fosse um erro normal que o robô tem, se entortar por acaso, aí beleza. Mas eu estou segurando ele e ele está tentando se consertar. E eu estou segurando ele por um tempo que não deveria existir. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é não colocar a integral. A gente pode não colocar a integral e tentar ficar só com a proporcional. Só com a proporcional e só com a derivada. Vou colocar aqui. Calma aí que eu caí. Pronto. Tá, vamos lá. Agora a gente só está com a proporcional e com a derivada. Ó, ele também funciona muito bem. Eu posso deixar ele muito errado. Muito para o outro lado também. E ele vai seguir. Agora ele já acumulou, porque eu segurei ele por muito tempo. Vamos fazer de novo.
E qual a vantagem que a gente tem com essa programação? A primeira vantagem é que, às vezes, os seus robôs podem não ser totalmente precisos. Pode ser que o motor ele seja mais forte do que o outro. Então, com o giroscópio, com essa programação, independente se os seus motores não estão muito bem calibrados, não estão muito bem sintonizados, o robô em si já vai tentar forçar e consertar esse problema. Segundo, é que uma coisa que, por exemplo, acontecia muito quando competia é bolhas na pista. E que a gente tinha que lidar com aquilo, independente se estava errado ou não. Então, era uma coisa que a gente tinha que consertar com a programação, fazia parte da questão da gente se adaptar. Então, foi até um dos motivos que me fez buscar muito fazer essa programação de andar reto com o giroscópio. Porque quando eu pensei isso lá em 2016, que dava para utilizar o giroscópio a partir do princípio que a gente tinha com o seguidor de linha, e eu vi que talvez fosse possível fazer ele andar reto, a gente conseguiria consertar esse problema dele passar numa bolha. Ele ia passar pela bolha, mas não ia acabar se entortando, que muitas vezes acontece. Se for uma bolha muito grande, ele se entorta. Mas com o giroscópio, ele pode passar por essa bolha, não tem problema, que ele vai voltar a andar reto. Eu dei várias batidas nele muito fortes, que na verdade, na vida real, não vão acontecer. O robô não tem essas batidas normalmente tão fortes. São batidas mais suaves, são desalinhamentos um pouco mais suaves. Então aqui eu deixei ele realmente muito agressivo, eu bati muito nele, para você ver o potencial que essa programação tem. E o giroscópio é um sensor já muito bom, é um sensor complexo de utilizar, mas eu até citando o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o giroscópio é um sensor muito poderoso, mas que tem uma certa responsabilidade com ele. Ele tem alguns problemas, tem várias questões que você tem que tomar cuidado, por exemplo, para ele não driftar. A gente pode falar disso mais na próxima aula, quando eu falar sobre parâmetros. Então, o Carlos falou, acho o PID muito top, porém complexo. E realmente é complexo. Por isso que eu recomendo, o que eu faço? Tanto com os meus alunos, eu recomendo para vocês também que estão me assistindo. É ver e trabalhar aos poucos com o controle PID. Por exemplo, no seguidor de linha, eu normalmente falo de seguidores básicos, primeiro, que é você entender um pouco como funciona a lógica de um seguidor de linha, como é que funciona para você consertar o robô. E depois que você já tiver muito safo com os seguidores de linha, quando você já é muito tranquilo, o que você pode fazer é começar a ir aos poucos com o controle PD. Faz primeiro um controle proporcional, depois que você entender um controle proporcional bem, faz o controle proporcional com o derivado. Depois que você entender o proporcional com o derivado, faz um controle PD completo. Tem um vídeo no canal, por exemplo, que é de um robô meu de 2016, se não me engano, uma competição que tinha muita linha, e aquele robô não tinha nada de PD, tinha só uma proporcional no máximo. Eu até fiz um vídeo no canal mostrando a programação, mostrando como eu estava dentro, nem eu lembrava como era a programação. E era uma programação só com proporcional, que a gente conseguiu gabaritar a mesa, fazer a mesa completa e ter a maior pontuação e conseguir a premiação. Então, é uma coisa que eu falo muito, tanto para as equipes da FLL, quanto para a UBR, quanto para o TBR, é que, às vezes, você não precisa ter um controle PID. Você pode me mostrar, às vezes, que você precisa de um controle PID, mas nem sempre você precisa. Pode ser que você até utilize, mas pode ser que você utilize demais. Pode ser que você esteja utilizando uma marreta, um martelo grandão, quando você poderia utilizar um martelo pequeno para pregar um prego. Então, realmente tem essa questão.